Selo bico de mamãe, eu me caia, selo banda, selo bina, de mamãe, eu me caia, selo. Macuio meus ancestrais, os meus mais velhos, os meus mais novos, enfim. Macuio meu pai. Meu nome é Edneia Cabral da Silva, coadjuvina de Quilunge, de Anzambe. Nasci no estado de Sergipe, 16 de 3 de 45. Sou filha de José Augusto Cabral, Maria Linda de Jesus. Mas também sou filha de Mambanço de Anzambe, José Diogo Bispo. Fui a primeira da casa. Me orgulho muito de meus inquis me escolher, como foi escolher meu zelador, que é meu pai de santo, chamado. Devo muito a Deus e a ele também. E a todos aqueles também que estavam junto comigo. Minha caminhada foi muito forte. Tive que passar várias barreiras, inclusive na saúde. Eu enfrentei barreiras no sentido de religião. Meu pai e minha mãe super católicos, não aceitavam a minha iniciação. E quando eu senti, eu já estava dentro. Mas no fim eles aceitaram como meu caminho, porque eles viram que eu ressuscitei das enfermidades que eu tive, mas que essas enfermidades são de ancestralidade. E por isso tive coragem, não só por mim, mas por força divina, a me iniciar dia 23 de agosto de 64. E espero em Deus dar continuidade mais um tempo, Deus é que sabe, mas iniciei 52 filhos de santos. Candomblé, mas são para poucos, porque hoje, como na atualidade exige muito assim, tem que ter um compromisso externo e um compromisso interno. Então as pessoas tendem, né, a muitas vezes fraquejar, mas nada que faça ela desistir da sua trajetória dentro do candomblé. Então, minha parceria com minha mãe, além de filho carnal, e dentro do candomblé somos grandes amigos, várias situações que a gente já passou, então viram gentes, muitas vezes assim, com relação ao candomblé, de defamar, de nos colocar para baixo, para desistir da religião, né? E outras, e até hoje ainda tem um pouco. Mas o candomblé, dentro do Angola Congo, eu continuo sendo assim, fiel, determinado. Hoje o candomblé é a vida, é a razão, é a existência dela e muitas gentes aí. E fico agradecido até aos irmãos aí que dão apoio e tudo, e trazem para dentro da casa aí muitos questionamentos, e ela dá palestras, debates e assim vai. Eu vejo a religião do candomblé sendo muito pisoteada. Existe muito preconceito, como eu, na minha infância, sofri muito preconceito, né? E em questão de religião, que as pessoas não respeitam. Sou filho carnal de Dona Edneia Cabral da Silva, cresci no espiritismo, não entrei na religião igual meu irmão, fez santo, mas acompanho a conquista e vitória da Dona Edneia. Eu só vejo o bem que ela faz para as pessoas. E sobre essa movimentação toda, é um aprendizado. O aprendizado de conhecer pessoas que brigam pela causa, aprendizado de pessoas que vê os interesses, é um aprendizado de vida. E assim, com o decorrer, desde o tempo que eu acompanho minha mãe, tirei carteira de motorista, ou vi várias situações do lado do espiritismo, eu sei que eu também não sou um ser perfeito, tenho minhas falhas, mas eu vejo o intermédio de pessoas se aproximando com interesse, eu vejo que o apoio mesmo é de nós. E eu pretendo fazer santo sim, para dar mais uma força para minha mãe, e vou fazer. E a casa precisa disso. Que ela trabalha, né, no candomblé com muita fé
com muita perseverança, com muita persistência, porque não é que ela esteja só, mas ela é o nosso apoio, ela é a mãe de santo do Barracão, ela não tem uma outra pessoa que a apoia, né? Então, ela traz assim, a gente tem muita gratidão por ela. Ela sempre procurou trazer a religião para a sociedade, tanto que ela tem uma trajetória muito bonita aqui no estado do Espírito Santo. Ela iniciou as oferendas de Iemanjá na Praia de Camburi, né? E hoje ela se tornou uma pessoa assim, de grande destaque na nossa religião. Você tem os seus orixás, você tem a sua energia, mas isso tudo é lapidado através da pessoa que você confia para iniciar, para dar a sua cabeça, né? Para lavar a sua cabeça, para raspar a sua cabeça, para a gente poder prosseguir nesse caminho, né, espiritual, que é um caminho difícil, né? Mas a gente tem que ter persistência, que a gente precisa ter humildade, porque através da humildade você consegue chegar à sabedoria, é saber ouvir, é saber escutar os mais velhos, né, ter respeito com as pessoas mais velhas, né? Não é você se humilhar, mas é você saber ouvir e se dedicar e aceitar, né? Porque o candomblé é isso, a gente tem hierarquia. Eu só quero dizer o seguinte, que siga com amor, com respeito, porque não tem ninguém que venha combater essa força. Porque mesmo que você não diga assim, no que não está certo, que está errado, se você tiver consciência do que você tem, do que você preserva, dessa força dentro de você, nada vai te vencer, nada. Porque essa força te sustenta, te elimina de muitas barreiras. E você tem que ser honesto com você mesmo. Se você é de um segmento, de uma energia que te fortalece, que te traz sensibilidade, deve continuar. Eu digo para os mais jovens hoje para seguir, o que precisa muito primeiro é amor, respeito, humildade, e o resto Deus se encaminha e nos dá força. Por quê? Se você tem respeito por você, você vai ter respeito não só com os outros, mas com tudo da vida. Se você tem sensibilidade, você vai pensar 2 vezes se machucar uma pessoa, né? Às vezes, muitas vezes, a gente até se machuca para não machucar o outro. Eu prefiro que seja assim. Então, se eu tenho capacidade de me segurar, por que eu vou machucar o outro? E se vier nos machucar, a gente só vai se defender, não vai atacar, não vai se igualar a pessoa, senão torna-se pior. Mas e você, quando se sentir atacado, não ataque não. Dê a resposta com amor, que ele não vai ter força para te machucar. Jesus Cristo deu 2 faces, tudo bem. A gente dá uma, a outra a gente vai com a mão para sustentar ele também, para não bater mais. São quase 27 anos de convivência com ela, estando nesta casa, no Isó. E com que longe, com mãe, eu aprendi desde o nascer de uma... respeitar, né? Tudo. Do nascer de uma folha até o cair dela. O que a gente faz não é brincadeira. Muitas pessoas se encantam pelo que vê no salão, muitas pessoas criam fantasias. E primeiro as pessoas têm que saber o que é o sagrado. Vir não é por vir, é vir porque você sente alguma coisa, porque você sabe que você tem um dom. E a partir do momento que você tem aquilo, venha, porque você quer estar aqui, porque você precisa. Então, o candomblé de Angola é uma das raízes mais antigas, né? E se por 10 mil vezes eu vou perguntar, faria tudo de novo, faria. A casa é aberta para quem quiser conhecer, para quem quiser um dia vir tirar suas dúvidas, entendeu? Mas estamos aqui, de peito aberto, coração aberto, vamos brigar sim, vamos lutar pela nossa religião, pelo nosso espaço, nós temos direito, como qualquer outro ser humano. E a minha mensagem é essa, um mundo melhor, pessoas melhores, visões melhores, entendeu? E acima de tudo, respeito. Vamos respeitar. Todos que chegam sempre vão ter barreira, como eu tive, né? Alguns abriram os braços, me seguiram bem, uns viraram o rosto, outros não aceitavam estar, porque é novo, tudo que é novo assusta. Foram muitas lutas, são muitas caminhadas, né?
muitos seminários em prol da religiosidade, em prol de ser reconhecida. Mãe é uma pessoa que abraça a todos, né? Não faz distinção de casa, de pessoas. E isso, né? E estar no santo é você abraçar, é você ajudar, né? sem separar quem é disso ou é daquilo, ou de gênero, de religião ou de qualquer outra coisa. Você ser bom e você ajudar quem precisa. Isso para mim é religiosidade. Um bom médico para mim é quem é bom. Um bom médico para mim é aquele que está presente nos momentos que a casa precisa. Devemos nos unir forças, né? Eu estou aqui, enquanto na Cota Legacy, me disponho a estar junto de quem quer que seja que leve essa bandeira, né? Principalmente nos dias de hoje, com tantas casas, né, sendo devastadas, sendo destruídas, pessoas botando à prova a nossa força, a nossa religiosidade, o nosso saber. A religião está sendo muitas vezes marginalizada, muito preconceito do ponto de vista mesmo da palavra, de quem não conhece, fala o que não sabe, e ela está ali sempre para esclarecer, para falar sobre a religião. Ela está sempre na linha de frente de todos os eventos, de todas as políticas. Ela vai para combater, para falar, para dar a opinião dela. Ela não tem medo de estar ali, de falar com todos. E é a relação de família mesmo. Acho que não tem muita explicação. Só quem vive é que conhece conflitos, amizades. A gente se apaixona por uns, briga com outros. Dentre idas e vindas já entraram muitas pessoas no barracão, já saíram muitas pessoas do barracão. E cá estamos cada vez mais envolvidos, cada vez mais apaixonados pela religião. Acho que é uma questão de ancestralidade mesmo. Para mim foi um aprendizado de vida espiritual e isso me levou para o crescimento. Momentos difíceis que eu passei na minha vida e hoje, independente da minha mãe carnal e do meu pai carnal, o homem que eu sou hoje, eu devo muito a ela pela hombridade que eu tenho, pelo discernimento, pela saúde, né? E pelo meu caminho. Hoje eu devo muito a essa senhora. Quem tem o sagrado não precisa temer, porque o homem pode muito, mas Deus pode muito mais. Essa força é muito além. O vento não tem barreira, e que nós cultuamos esse lado. É, como diz, do pó, que é a terra, a água que nos purifica, como nos purifica todos os outros povos, de religião, não importa. Eu tenho religião como sagrado, como uma comunidade. E tipo assim, abrange todos eles, como eu digo que minha casa tem um símbolo do vento, que é que tempo, que abrange todo o bairro de Fátima. Não porque eu sou poderosa, mas que o vento é poderoso. Eu sou muito agradecida ao Estado do Espírito Santo, que de espírito, de energia, acredito que também sou capixaba, porque é um estado, todos que estiveram aqui, que me acolheram muito bem. Abri minha casa de santo nesse estado, no mesmo bairro que cheguei e fiquei. Muito agradecida a meus filhos de santo, mesmo que muitos não estão aqui, como a gente cria os filhos para o mundo, não criamos para nós. Mas cada um tem uma vida, tem um sagrado, tem uma busca. Sejam vocês mesmos, de verdade. Quando ani pero mametu alemba e muica